Olá, meu nome é Giovana Machado, eu sou odontopediatra e estou aqui hoje para conversar com vocês dentro do ciclo de palestras que o CRO Goiás está promovendo em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista. Nós vamos conversar sobre sedação inalatória com óxido nitroso na clínica odontológica. Eu já trabalho com essa sedação há muitos anos no núcleo de sedação, núcleo de estudos em sedação odontológica que se chama NESO na Faculdade de Odontologia. Há alguns anos já trabalho também lá com sedação medicamentosa e faço parte atualmente da Câmara Técnica de Analgesia Relativa ou Sedação Consciente. Sou a presidente dessa Câmara, juntamente com a doutora Patrícia Corrêa de Faria e também a doutora Caroline Alves Viana. Então, nós vamos apresentar para vocês o que é a sedação inalatória com óxido nitroso, também chamada de analgesia relativa ou sedação consciente. Muitas vezes, quando o nosso paciente chega ao nosso consultório, a gente quer oferecer para esse paciente um pouco mais de conforto durante o atendimento. Então, por que sedar esse paciente? Nós sabemos que durante o atendimento odontológico, seja para criança, seja para adulto, muitas vezes eles têm ansiedade aumentada quando a gente vai fazer um procedimento, muitas vezes mais invasivos. Outras vezes, até mesmo numa consulta de rotina, a gente já percebe que determinados pacientes são mais ansiosos. Certos procedimentos, por exemplo, uma anestesia, pode gerar medo, pode gerar dor, né? Então esse paciente já fica preocupado com aquilo que ele vai sentir, se essa dor vai aparecer, se esse estresse que ele está ali naquele momento, seja ele emocional, seja ele físico, vai incomodá-lo de forma grave, né? Porque tem uns pacientes que até abandonam a consulta, marcam uma consulta de rotina, uma consulta de retorno, uma consulta para tratamento e não comparece. Então o estresse, a ansiedade, o medo está muito relacionado a essa falta de aparecimento ali do paciente para ser atendido. Então tudo isso leva a gente a pensar que nós temos que ter ferramentas para proporcionar para esse paciente um pouco mais de conforto. Existe também uma forma da gente identificar o quanto esse paciente é realmente ansioso. A gente teria que medir, mensurar mais ou menos qual é a ansiedade desse paciente. Então, existem alguns instrumentos que a gente pode lançar mão disso. Um deles é a escala de ansiedade de Cora. Essa escala ela pode ser aplicada para um paciente adulto e ele mesmo responder as questões. Então, são 4 perguntas que se faz e tem 5 respostas para o paciente marcar ali. E quando a gente pergunta, a primeira pergunta, por exemplo, se você tivesse que ir ao dentista amanhã, como você se sentiria? E daí ele vai optar por uma das questões, respostas e marcar. Na segunda pergunta, ele já está ali na sala de espera, esperando o dentista chamá-lo, e aí você pergunta, como você se sente nesse momento? Não entrou ainda para a sala de atendimento, mas como ele está? E ele vai responder. Na terceira pergunta, e se você já está na cadeira do dentista, esperando que ele vá te anestesiar, como você está se sentindo? E assim vai, na última pergunta ele já está anestesiado e já está aguardando iniciar o procedimento. Conforme a resposta que ele marque, a gente tem um score para essa escala de ansiedade. Por exemplo, se ele marcou só 5 pontos, se ele marcou o número 2 ali na primeira pergunta, o 3 na segunda pergunta, a gente vai somando 2 mais 3 e assim por diante até a última pergunta, e aí a gente vai ter os pontos, né? Então, se ele marcou até 5 pontos, ele é pouco ansioso. De 6 a 10 pontos, levemente ansioso. De 11 a 15, moderadamente ansioso. E de 16 para cima, extremamente ansioso. E aí dá para a gente ter uma ideia do tanto que esse paciente se sente ansioso, estressado, com medo, né? Na hora de fazer o procedimento. Existe uma outra escala bem mais simples, simplificada para aplicar em crianças. As crianças a partir de 3 anos de idade podem responder essa escala, se ela tiver um desenvolvimento cognitivo ali, que ela entenda o que você está perguntando. Se não, a gente faz um pouquinho a partir dos 4 anos, mas ela pode ser utilizada até para pessoas de 18 anos de idade. E aí você pergunta como você está se sentindo nesse momento,
E é uma escala de faces, e ele vai relacionar a face dele, o semblante dele que ele está se sentindo naquele momento, com as faces da escala. Então, se a gente tem um score 1, que é uma face bem mais feliz, com um semblante mais calmo, mais tranquilo, a gente vê que é uma pouca ansiedade ou nenhuma. E aí vai aumentando para 2, 3, 4 ou até 5, aonde ele mostra uma cara que já não está assim com um semblante tão agradável, onde ele mostra que é o nível máximo de ansiedade dentro daquela escala. É uma forma da gente entender o tanto que a criança pode estar ansiosa para aquele atendimento. Então, sabendo disso, né, a gente tenta levar mais conforto para esse paciente, para ele não se sentir tão estressado naquele momento, e uma das ferramentas para isso é a sedação. Então, o que é a sedação? A sedação é um estado que ocorre uma alteração do funcionamento do sistema nervoso central, com a intenção de acalmar o paciente, deixar ele mais tranquilo e permitir que essa pessoa ela tolere com maior amplitude os estresses psicológicos e físicos. Então a gente sabe que o paciente estressado, ansioso, ele fica com suor, né, sudorese, a gente percebe palpitação, muitas vezes eles têm dor de estômago, náusea, diarreia. Então tudo isso são sintomas que podem estar relacionados com esse estresse. Então, a sedação vai diminuir tudo isso porque vai ter essa alteração do sistema nervoso central. Nós temos que entender também quais são os níveis de sedação que nós podemos oferecer para esse paciente, que nós podemos alcançar quando a gente tem essa intenção de sedar o paciente. Esse nível de sedação está muito baseado na resposta do paciente. Então, a gente pode ter um nível de sedação mínimo, né? Onde o paciente responde facilmente para você qualquer pergunta que você fizer para ele. Ele está sempre interagindo com você, está conversando com você. É uma sedação mínima, mas que diminui ali para ele essa ansiedade. Nós podemos chegar ainda numa sedação moderada. Essa sedação moderada, assim como a sedação mínima, ela não tem tantas alterações nas vias aéreas, nos reflexos protetores que o paciente faz quando ele se sente incomodado. Então, por exemplo, o paciente se engasga, ele tosse, o paciente sente dor, ele retira aquela região onde tem dor. E o paciente ainda na sedação moderada consegue também responder para a gente o que a gente pergunta para ele. Então, ele atende aos comandos verbais. Existe um outro tipo de sedação que ainda é considerada moderada, que é a sedação dissociativa. Essa já é mais com algum tipo de medicamento, principalmente a acetamina, que leva o paciente meio que num estado de transe. Ele olha para frente, ele está com o olho aberto, mas parece que ele não vê. Você fala com ele, parece que ele não te escuta, mas ele te escuta e muitas vezes ele não consegue responder. Então ele fica com uma dissociação do sistema nervoso central por causa do medicamento sedativo. Ela ainda é considerada sedação moderada, mas em alguns casos esse nível de sedação pode chegar a uma sedação profunda. Essa sedação profunda já é mais difícil do paciente responder para você. Só se for estímulos repetitivos, como dor, por exemplo, de vez em quando ele tenta tirar o corpo, né? Ele fazer o reflexo por causa da dor, mas ele não te responde e fica meio parecendo que ele está dormindo ou parecendo que ele está indo ali para uma anestesia geral, que é o último nível da sedação. Então, esse tipo de sedação profunda não é o que nós esperamos para fazer dentro do nosso consultório. Essa sedação profunda, ela já tem uma depressão maior do sistema cardiovascular, então a gente precisa levar esse paciente para o hospital para dar para ele um centro cirúrgico que tenha toda a estrutura necessária para dar para esse paciente uma segurança maior durante essa sedação. Mas de uma maneira geral, o que a literatura traz para nós é que a sedação, ela é um contínuo. O que significa isso? Não é uma matemática, não é uma ciência exata. Muitas vezes eu dou um medicamento para o paciente, eu penso que ele vai chegar numa sedação moderada, mas ela pode ir para menos, ela pode ficar numa sedação mínima e não atingir aquele efeito que eu gostaria que fizesse para aquele paciente. Ao contrário, quando eu penso também de atingir uma sedação moderada, eu posso que ela vá para mais e daí ela leva para sedação profunda.
Isso não quer dizer que a gente não possa fazer a sedação, mas que a gente precisa estar preparados para tirar o paciente dessa situação, principalmente da sedação profunda, quando a gente precisa de um conhecimento melhor, de um treinamento melhor, para a gente conseguir lidar com essa situação que muitas vezes não era a que eu esperava e que ela apareceu para mim naquele momento. Então, fazer a sedação é possível, mas desde que eu tenha realmente um treinamento para isso. E eu não posso simplesmente dar um remédio para o paciente, pedir meu paciente para ir ao consultório para fazer o procedimento e de repente, se ele acontece alguma coisa ali e eu não sei lidar com isso, eu estou colocando o meu paciente em risco. Então, o principal da sedação é isso, a gente saber realmente que ela não é uma ciência exata e que a gente tem que estar preparado para atuar nesse sentido de alguma alteração que venha a ocorrer com o paciente. Ainda dentro do óxido nitroso, que nós vamos falar sobre eles, para vocês conhecerem um pouco melhor, existe também uma resposta baseada no paciente. Essa sedação com óxido nitroso, ela se chama inalatória, porque existe uma máscara, onde você acopla no nariz, você vai respirar aquela mistura gasosa do óxido nitroso junto com o oxigênio, e ali você vai ter a sedação. Dentro desse nível de sedação, da sedação inalatória, a gente por volta aí de uma titulação de óxido nitroso de 25% para baixo, pode ser que esse paciente não tenha nenhuma resposta durante a sedação. De 25 para cima, ali entre 35% e 50% de óxido nitroso dentro da mistura, a gente já tem uma resposta, um nível de sedação melhor, mais adequado. E muitas vezes, quando essa sedação, essa titulação do óxido nitroso fica acima de 50%, a gente pode correr o risco de ter uma sobressedação. Então, tudo isso vai depender muito da resposta do paciente. Se o paciente está responsivo, ele está respondendo as minhas perguntas, ele chegou no nível leve ou mesmo moderado de sedação e a gente está bem, sabe que a ansiedade dele diminuiu, eu mantenho aquilo ali, então, para eu evitar que tenha alguns outros efeitos colaterais se eu aumentar muito a dose do óxido nitroso. A gente vai falar sobre isso. A analgesia é um fator que ocorre dentro da sedação inalatória com óxido nitroso. Então, a analgesia é um ponto muito positivo porque ela vai trabalhar na diminuição da dor desse paciente, sem afetar o nível de consciência. Então, o paciente está consciente, porém, o limiar de dor dele vai ser diferente. Então, ele vai sentir menos dor. Isso nos ajuda bastante durante o procedimento, principalmente na hora de aplicar uma anestesia, colocar um grampo para um isolamento de algum dente, fazer um descolamento de retalho em caso de uma cirurgia mais invasiva, enfim. Então, essa analgesia não tira, né, a necessidade de uma anestesia, mas já nos ajuda bastante que o paciente diminua essa dor durante o procedimento. Então, um dos pontos positivos da sedação inalatória com óxido nitroso é que ele promove essa analgesia. A sedação inalatória, como eu disse para vocês no início, né, ela também se chama sedação consciente, porque o paciente tem uma consciência mesmo sedado, e também analgesia relativa justamente porque, além da sedação, ela promove essa analgesia que a gente já conversou antes. Mas vamos falar o que é então essa sedação. É a administração de uma mistura de gases que entra o óxido nitroso e o oxigênio de forma titulável. O que é isso? Eu tenho que titular a quantidade de óxido nitroso para saber se aquela sedação é a ideal para aquele paciente. Isso é de forma individualizada. Então, não adianta eu colocar, eu vou sedar sempre com 50% porque vai ser o melhor, o paciente vai ficar bem. Não. Muitas vezes o paciente ceda até com 20% de óxido nitroso e 80% de oxigênio. 30, 40, tem pacientes que só vai sedar com 60, lembrando que o máximo que a gente tem dentro dos aparelhos hoje que são disponíveis para nós no mercado é 70% de óxido nitroso e sempre pelo menos 30% de oxigênio. Isso dá uma segurança muito grande para o paciente. Então, as máquinas hoje, elas não levam uma sedação 100% de óxido nitroso. Então, a gente tem essa mistura, tanto que a gente sempre chama essa sedação inalatória de óxido nitroso / oxigênio, porque sempre tem os dois gases atuando ali.
E aí a gente determina um volume que fica mais confortável para o paciente respirar com a máscara nasal. E aí a gente define para aquele paciente qual é a melhor titulação de óxido nitroso para ele, que ele vai se sentir mais confortável. Existe uma história aí do óxido nitroso no passado, há muitos anos, né, que ele foi descoberto por volta de 1772. O Joseph Priestley, ele escreveu um livro e colocou o óxido nitroso como chamado de ar nitroso, por causa do óxido nitroso. Então, esse gás, né, que as pessoas respiravam ali naquela época, foi percebido que ele poderia diminuir a dor de alguns procedimentos que o paciente, caso ele estivesse inalando esse ar nitroso. Um tempo depois, 1794, James Watt e Thomas Beddoes, eles disponibilizaram um dispositivo para as pessoas inalarem melhor esse gás e fizeram alguns experimentos em trabalhos que eles faziam para alívio da dor de algumas doenças. E aí vários gases estavam incluídos, e dentre eles o óxido nitroso também. E aí isso foi dando uma possibilidade de ver que realmente ele diminuía a dor, e um desses pesquisadores, Thomas Beddoes, contratou um químico, Humphrey Davy, em 1798, para estudar melhor o óxido nitroso. E o que ele percebeu? Que existia sim propriedades, né, capazes de reduzir a dor, mas que também esse gás, ele era considerado gás do riso. Vocês vão ouvir falar de gás hilariante, porque as pessoas cheiravam esse gás numa forma pura, né, sem estar naquela mistura de oxigênio que eu já falei para vocês, e as pessoas começavam a rir assim de forma hilariante. Então, muitas vezes esse gás, ele passou a ser utilizado como uso recreativo. Então, nas festas, muitas vezes, ao invés de bebida alcoólica, eles preferiam fazer a inalação desse gás. E durante uma festa, Horace Wells, que era dentista, que era professor, ele percebeu que uma das pessoas que estava cheirando esse gás estava com a perna machucada. E ele estava rindo, feliz da vida, e não estava sentindo dor para aquela lesão que ele tinha tido naquela perna. Então ele percebeu, realmente, tem se falado que o óxido nitroso ele tira a dor e aquele cara não está sentindo dor nenhuma. Aí ele fez um experimento com ele mesmo. Ele inalou o gás e pediu um colega dentista para tirar um dente dele que estava com problema. O colega tirou o dente e ele não sentiu dor. A partir daí ele começou a trabalhar com o óxido nitroso e querendo divulgar isso aí. Só que num dos congressos que ele foi, ele chamou uma pessoa para ir para o palco ali, né, para poder tirar um dente com o óxido nitroso, só que deu ruim para ele, porque não sei qual o motivo, aquele rapaz sentiu dor e ficou irado, né, porque ele sentiu dor. E daí as pessoas começaram a não acreditar muito no Horace Wells. O Horace Wells ficou muito triste, começou a trabalhar com outros entorpecentes, né, outras formas de tirar a dor, mas aí com o tempo ele acabou ficando muito triste e acabou no suicídio. E foi uma fase triste para ele, porque ele estava ali estudando, ele sabia que aquele gás promovia realmente a diminuição da dor, as pessoas não acreditavam nele, ele acabou entrando em depressão. Mas aí, a partir de 2004, aqui no Brasil, né, o CFO, ele publicou as normas para habilitação do cirurgião dentista na aplicação da analgesia relativa ou sedação consciente, que é a sedação inalatória com óxido nitroso. Então, não é tão antigo assim, é relativamente recente, a partir de 2004. Essas normas mostraram para nós quem é que pode sedar um paciente com essa sedação inalatória. Então, é possível que o cirurgião dentista, qualquer um cirurgião dentista, possa fazer essa sedação, desde que, né, faça-se um curso para uma habilitação com uma carga horária mínima de 96 horas e que esse curso seja realmente registrado no conselho e que aquele cirurgião dentista, após esse curso, possa ter, através dessa carga horária que ele já participou, a habilidade e conhecimento para fazer sozinho no seu consultório a sedação com óxido nitroso. Então, é possível qualquer cirurgião dentista fazer, desde que faça essa habilitação
com esse curso de no mínimo 96 horas. E quais são então os objetivos dessa sedação? Sempre que a gente vai tentar deixar o paciente mais tranquilo, a gente tenta proteger a segurança do paciente e o bem-estar dele, minimizando o desconforto físico e a dor, porque a gente sabe que a ansiedade provoca esse desconforto físico, né? E a dor para uns pacientes ela não é tão grande, e o mesmo procedimento para outros pacientes parece ser uma dor muito maior. Então tem muito relação realmente do medo, da ansiedade, do estresse que o paciente está sofrendo naquele momento. Então a gente tem essa finalidade, controlar a ansiedade, maximizar o potencial de amnésia. Não são todos os sedativos que provocam a amnésia. Alguns medicamentos que pode se tomar realmente pode não lembrar do procedimento naquele momento, isso é um fator também muito positivo, mas o óxido nitroso em si, muitas vezes ele não vai trazer amnésia. O paciente vai lembrar do que ocorreu, mas muitas vezes ele perde uma noção do tempo, ele ficou ali na cadeira por 1h30, 2 horas, pareceu que foi bem menos, uns 50 minutos ou menos, então ele perde um pouco essa noção do tempo. E às vezes a gente conversa com o paciente, ele demora um pouco para responder, mas ele fica responsivo e muitas vezes se lembra assim do procedimento. E modificar o comportamento do paciente, deixar ele mais tranquilo e permitir uma conclusão segura do procedimento. Em crianças, né, muitas vezes a gente faz com sedação medicamentosa, nem sempre o comportamento em si é aquilo que a gente vai conseguir mudar. A sedação, principalmente inalatória, ela está muito relacionada a diminuir a ansiedade e dor. Então, o paciente, que se ele é colaborador, fica excelente para ele essa sedação. Agora, se for uma criança, por exemplo, não colaboradora, que não vai usar a máscara para fazer a sedação, isso não vai ajudar tanto, porque a criança pode pegar a máscara, retirar e rapidamente a sedação ela finaliza, né? Então, mudar o comportamento quando a gente fala do paciente é mudar esse comportamento de ansiedade, estresse, de dor e deixar o paciente mais tranquilo na nossa cadeira. Quais são as indicações então da sedação inalatória? Hoje, né, a gente sabe que existem algumas contraindicações, muitas vezes relativas, não tão absolutas, mas que muitos pacientes, a maioria deles, podem ser sedados com óxido nitroso, porque é uma sedação que é bastante efetiva e bastante segura, né? Então, a gente vai tentar ver se realmente a ansiedade daquele paciente, o medo que ele está sentindo é maior do que muitos outros pacientes que a gente tem. Usar os instrumentos para verificar isso, o quanto realmente aquele paciente é ansioso. Então, esse paciente está indicado para uma sedação. Doenças crônicas, por exemplo, cardiopatias. Às vezes o paciente fica tão ansioso que aumenta ali sua pressão arterial. Isso pode levar a uma complicação dessa doença que ele já tem. Então, se tem algumas doenças que são possíveis de ser sedadas, melhor ainda, porque daí a gente faz com que o paciente fique bem tranquilo durante o procedimento e não vá atrapalhar ou modificar o curso daquela doença que ele tem. Reflexo de ânsia de vômito. Por exemplo, paciente que você coloca um algodãozinho debaixo da língua, ele já faz ânsia de vômito. Paciente que você, tudo que encosta ali na cavidade bucal dele, ele já quer fazer o vômito. Então, ajuda também a diminuir essa questão. Então, é uma indicação também para a sedação inalatória. Procedimentos invasivos, que são mais longos, potencialmente dolorosos, por exemplo, a remoção de supranumerários em criança, né? Então, a criança, ela é até colaboradora, mas aquele procedimento pode gerar uma ansiedade para ela. Então, a gente pode optar por fazer a sedação naquela criança para fazer esse procedimento mais invasivo que pode provocar um pouco mais de dor, né? Um paciente que vai tirar um terceiro molar, um paciente que vai, adulto, que vai extrair vários dentes porque é indicação de extração, né? Um paciente que vai fazer implante. Então, a gente realmente pode oferecer para o paciente essa sedação para ele ficar mais tranquilo. E pacientes que não são possíveis de obter uma anestesia local adequada, com a sedação, como ela já causa uma certa analgesia, a gente já consegue diminuir um pouco a dor para esse paciente. E as contraindicações, então, da sedação inalatória? Primeiro, como eu falei, se um paciente que não quer colocar a máscara, ele não vai ser um paciente com indicação.
Se o paciente que não é colaborador, uma criança de 3, 4 anos, que não fica com a máscara de jeito nenhum, ela vai tirar, muitas vezes não vai dar certo. Não é que a gente não possa tentar, podemos tentar, em muitos casos já deram certo, criança realmente que não era colaboradora e com o tempo foi colaborando com a máscara e deu certo a sedação, mas outros casos pode ser que não dê certo. Respirador bucal, porque nós precisamos que o paciente tenha uma respiração nasal, ele precisa inalar aquele ar. Se ele respira mais pela boca, a gente pode não ter uma inalação efetiva para essa sedação. Problemas comportamentais graves, que também já foi citado, aquele paciente que a gente quer melhorar o comportamento dele com a sedação, muitas vezes não vai dar certo, né? Então, se ele já não colabora, ele não vai usar a máscara. Deficiência intelectual grave, que muitas vezes a gente não vai conseguir conversar com esse paciente, saber o nível de sedação que ele chegou, se ele está no nível mais confortável, se ele está no nível que está incomodando. Então, muitas vezes a gente não consegue fazer essa conversa com o paciente. Então, muitas vezes não é indicado, melhor seria a anestesia geral. Obstrução respiratória, se o paciente não consegue respirar, ele não vai inalar os gases. Primeiro trimestre da gestação, o óxido nitroso ele não é contraindicado para gestante, porém no primeiro trimestre, como a gente tem que ter mais cuidado, o embrião está se formando, né, está em desenvolvimento, então se a gente dá, por exemplo, uma titulação muito grande de óxido nitroso, pode ter algum problema ali para o feto, então é melhor a gente preservar esse período do primeiro trimestre e a partir do segundo trimestre é possível fazer a sedação em gestante. Otite média, sinusite, o gás quando a gente inala, ele vai entrando nos espaços aéreos que a gente tem na face. Se a gente tem uma inflamação, seja por causa da sinusite, por causa da otite, isso pode levar a eventos adversos, principalmente em relação à dor. Então, entra o óxido nitroso no gás, por exemplo, no seio maxilar, que já está preenchido por uma secreção, que já está com uma inflamação ali, pode dar uma pressão, pode dar uma dor e um desconforto muito grande para o paciente. Então, é melhor evitar, caso o paciente esteja com esses problemas, de fazer a sedação naquele momento. O uso de álcool, paciente que usa álcool constantemente e vem para sedação, isso pode dar também, né, uma alteração na função do óxido nitroso para essa sedação. E transtornos psiquiátricos graves, principalmente são aqueles pacientes que tomam algum tipo, né, de ansiolítico, a gente precisa saber se vai ter alguma reação do óxido nitroso com esse medicamento e que pode provocar uma alteração no nível de sedação que a gente propõe para esse paciente. Então, essas são algumas contraindicações que a gente precisa prestar atenção durante a anamnese. Quais são, então, as características do óxido nitroso? Que gás é esse, né? Ele é produzido a partir do aquecimento do nitrato de amônia. Ele é um gás inorgânico, incolor, inodoro. Algumas pessoas falam que ele tem um cheiro levemente adocicado, outras pessoas não sentem esse cheiro. Ele não é inflamável, mas tem que se ter cuidado, porque ele pode até ativar uma combustão, mas ele não faz necessariamente ele próprio essa combustão. Então, ele tem uma baixa solubilidade no sangue, tem uma relativamente insolúvel, ele tem um rápido início de reação por isso. Às vezes você está inalando o gás por 5 minutos e você já consegue, né, dentro da titulação que foi definida, estar sedado em pouco tempo. Da mesma forma, né, como ele tem baixa solubilidade no sangue, quando você tira a sedação, rapidamente o paciente volta ao normal. Então, é um tipo de sedação que o paciente pode ir sozinho para o consultório. Ele não precisa de uma acompanhante para levá-lo de volta para casa, porque ele pode ainda estar meio grogue. Não, isso não acontece. Quando você retira a sedação, o paciente em 5 minutos ele volta à condição inicial do que ele estava antes. Justamente até porque o início é rápido e o fim também. A eliminação dele é rápida no organismo. Então, é uma sedação bem segura, uma sedação relativamente tranquila de se fazer, né? Desde que a gente tenha realmente esse treinamento para ter essa habilitação. O óxido nitroso ele atua basicamente em 3 frentes. Uma ação principal dele é essa ação analgésica, comparável dos analgésicos opioides, por exemplo, morfina, mas quando tem uma titulação maior, então ele causa essa analgesia. A ação ansiolítica, porque ele vai causar sedação também. Então, há alguns casos também de
titulação maior, ele pode ser semelhante aos benzodiazepínicos, e uma ação que não é tão assim definida é a ação anestésica. Ele inibe os receptores NMDA e estimula os receptores do tipo GABA-A, mas ele tem um baixo potencial para essa ação anestésica, tanto que em anestesia geral ele pode ser utilizado como um gás secundário, sim, né? Ele não é o principal. Então, o principal é que vai ter uma ação mais potente de anestesia. E aqui está um aparelho para vocês entenderem um pouco mais como é que se faz essa sedação. Normalmente no mercado a gente tem um aparelho dessa forma, onde tem um fluxômetro que vai fazer a mistura dos dois gases, oxigênio e óxido nitroso, e temos os cilindros que se acoplam muitas vezes nesse kart que é móvel, ou mesmo em alguns locais ele está fixo na parede, como essa foto aqui, ó. Ele está fixo na parede com os cilindros lá do lado de fora, né? Então a gente vai fazer com que essa mistura aconteça nesse fluxômetro aqui, ó. Então aqui a gente vai ter uma titulação de quantidade de oxigênio que eu vou usar e da quantidade de óxido nitroso que vai ficar melhor para minha sedação. Sempre para padronizar no Brasil, né, e em alguns outros países também, o oxigênio vem no cilindro verde. Em alguns países, como Estados Unidos, ele pode vir no cilindro branco. E o óxido nitroso vem no cilindro azul. E da mesma forma, a saída, a entrada do gás, das mangueiras, né, que a gente vai conectar, vai estar com a cor azul e com a cor verde. Então, para a gente saber que aquela mangueira que está com a extremidade verde é o que vai levar para a gente o oxigênio e o azul é o que vai levar o óxido nitroso. E aqui nesse fluxômetro, esse aparelho aqui mostra para a gente a quantidade de oxigênio. Se vocês estão percebendo aí, está em 30% de oxigênio. Se a mistura está com 30% de oxigênio, significa que ela está com 70% de óxido nitroso. Seria o máximo que esse aparelho pode liberar para a gente de óxido nitroso. Existe outro aparelho bem mais novo hoje no mercado que está fazendo o contrário. Ele colocou aqui a porcentagem de óxido nitroso no visor para a gente ver. Então, a gente só pode levá-lo até 70% para definir qual é a titulação que o paciente vai utilizar. Quais são as sensações que o paciente sente durante a sedação? Como que eu vou saber que aquela sedação está boa para ele naquele momento? Como eu disse para vocês, a sedação ela vai ser em torno de mínima moderada e o paciente vai me responder. Então, eu vou conversando com o meu paciente, no primeira consulta que ele fizer, a gente chama de briefing ou test drive, vamos dizer assim, quanto que vai ficar boa a sedação para aquele paciente, né? Então, a gente vai conversando com ele e ele vai mostrando para a gente quais são as sensações que ele está sentindo. Então, ele tem, por exemplo, redução da noção do tempo e do espaço, né? Muitas vezes ele fica longe, você conversa, ele demora a responder, você já vê que ele está demorando mais, então ele já está dentro da sedação ali. A amnésia com óxido nitroso pode acontecer, mas é mais raro. Menor percepção de desconforto que ele sente, porque aquele barulho da caneta de alta rotação que incomoda todo mundo, parece que está longe aquele barulho para ele. Tanto que quando você conversa com ele, parece que a sua voz também está longe, por isso que ele demora às vezes a responder. Algumas forças que você aplica, uma luxação para extração de um dente, né? Uma força maior do motor que você vai fazer no dente, ele sente menos essa sensação. Tem uma maior tolerância a esse tratamento, porque se ele tivesse sem sedação, ele seria aquele paciente ansioso, com medo, tudo que você vai fazer, né? Que tenha maior pressão, que tenha maior possibilidade de dar dor, ele já vai ficar mais nervoso. E também impede os movimentos involuntários, como, por exemplo, numa sedação medicamentosa. Às vezes o paciente está mais sedado, mas ele bate a mão, né? E ali o paciente, ele fica mais tranquilo, mais relaxado. Às vezes a gente até brinca. Quantas taças de vinho você acha que você já tomou, né? Porque o corpo vai sentindo aquele relaxamento, o paciente vai se relaxando ali, as pernas vão caindo. Às vezes o pé tá tão assim, ó, na paralela, tenso. Quando ele começa a sedar, o pé cai para a lateral. Então isso também é uma forma da gente perceber essa sensação de que a sedação está começando a fazer efeito.
Formigamento nas extremidades, dos dedos das mãos, dedos dos pés e aqui ao redor da cavidade bucal. Então, você percebe que está tendo uma dormência e aí você vai perguntando isso para o paciente e o paciente vai te relatando. Tá começando a formigar minhas mãos. Está começando a formigar, a sedação está começando ali. Ele pode sentir um calor no corpo, porque justamente ele vai relaxando toda a musculatura. Ele pode sentir uma vibração no corpo, mãos e pés com menos sensibilidade. Então, tanto que aqui, ó, se você começa a tocar, você coloca uma luva e faz um teste por dentro, muitas vezes ele não percebe uma sensibilidade tão grande, justamente porque está acontecendo também a analgesia. Então, quando a gente vai aplicar uma anestesia no paciente, a gente muitas vezes nem precisa fazer o anestésico tópico. Então, aquela primeira analgesia que já deu pela sedação já vai ajudar demais no controle da dor durante a anestesia. Ele se sente como se ele estivesse flutuando, isso acontece também, parece que ele vai levantar da cadeira, né? Tem essa sensação também, e raramente uma letargia, que é essa que eu disse para vocês, que ele demora para poder voltar, para conversar, para falar, mas normalmente o paciente fica dentro, mesmo de uma sedação moderada, mais responsivo e comunicativo com a gente. Então, essas são as sensações que mais acontecem e você vai percebendo, pela sensação que o paciente vai te descrevendo, se está bem aquela sedação. E aí, durante a sedação, você vai conversar com o paciente e você define o grau de sedação dele. Essa sedação tá mínima, essa sedação tá moderada, porque eu tô percebendo que ele tá bem mais relaxado, tá demorando um pouco mais para me responder, ele já tá numa sedação com nível maior. Então, ele pode estar numa sedação mínima, mas ele está confortável, ele está bem, ele diz que daquela forma está bem, você mantém, então, a sedação no nível mínimo, não tem problema. E você pode, em alguns momentos do procedimento, aumentar um pouquinho da titulação que você chegou. Aquele paciente ficou bem com a sedação de 40%. Eu posso, durante a anestesia, que é um procedimento que ninguém gosta, aumentar para 50%, faço anestesia e volto para 40%. Eu só não posso ficar aumentando demais, porque dá um efeito muito ruim para o paciente. Então, o paciente sai daquele conforto que ele tem e vai para uma sobressedação, isso causa um desconforto grande. Nós vamos falar o que é essa sobressedação. E também da mesma forma, se o paciente está sedado, está tranquilo, eu já estou numa fase do procedimento que eu já estou bem adiantado, eu sei que não vai ter mais estímulos negativos para ele, eu posso diminuir um pouquinho. Se eu estava com 50% de óxido nitroso, eu já estou lá no final, fazendo a obturação do canal do meu dente, do dente do paciente, aquilo já não está causando dor para ele, enfim, eu posso diminuir uns 10% ali, diminuir um pouquinho mais. Mas sempre é bom manter essa sedação estável para que o paciente se sinta o mais confortável possível. Dentro da analgesia relativa, né, que a gente já falou que diminui para o paciente a sensação de dor, esse poder analgésico, né, é leve e pode variar de paciente para paciente. Então, existe possibilidade de você colocar, por exemplo, um grampo para isolamento sem ter anestesiado e sem o paciente sentir dor. Então, se está fazendo um canal, é uma necrose, eu não precisaria talvez nem anestesiar aquele paciente para colocar o grampo do isolamento absoluto. Então, isso depende de paciente para paciente, é bom a gente fazer um teste e ver qual é o paciente que pode sentir ainda um pouquinho mais de dor. Não elimina a necessidade de anestesia local, então eu vou fazer um procedimento mais invasivo, ele causa analgesia sim, mas eu preciso fazer anestesia local. Reduz a sensibilidade dos tecidos e diminui o desconforto, principalmente durante a anestesia na punção da agulha e na injeção do líquido, né? Então, o paciente se sente muito mais confortável durante esses procedimentos. E como sedar, então? Eu vou falar rapidamente para vocês como é a técnica, porque isso vocês vão aprender ou já aprenderam para aqueles que já fizeram habilitação no curso, né, que é necessário fazer. Mas eu vou dar uma ideia de como é a sedação, então. Primeiro, uma avaliação pré-sedação. A gente precisa fazer uma anamnese bem feita, saber quais são os problemas que aquele paciente tem de saúde, se tem problemas sistêmicos que podem levar a algum risco, né? Determinar se é necessário reduzir a ansiedade. Então,
na conversa inicial já percebi que o paciente é muito ansioso, então isso já me leva à necessidade de sedar. Quais os medicamentos que o paciente está tomando naquele momento? Saber se o paciente tem, por exemplo, uso de alguns medicamentos que podem deprimir o sistema nervoso central, que juntamente com o óxido nitroso pode potencializar essa ação do sedativo e levar a um efeito inesperado durante o procedimento, né? Algumas associações com drogas depressoras, como por exemplo, pacientes que fazem uso de ansiolíticos para depressão, né? Então a gente precisa entender tudo isso na anamnese para depois a gente definir se aquele paciente está apto para ser sedado. Uma vez que ele entendeu o que é a sedação, nós explicamos tudo, relacionando o benefício, né? Relacionamos quais são os riscos, possibilidades de eventos adversos, e aí o paciente entendeu aquilo, ele consentiu e assinou. Isso é um documento que você precisa ter para que você se resguarde, porque o paciente ele topou fazer a sedação. Porém, se acontece algum problema lá na frente na sedação, você já explicou para ele tudo, ele sabia que isso era possível de ser explicado, né? Então, o consentimento é importantíssimo e tem que ser registrado através da assinatura. Se for uma criança, quem vai assinar são os pais. Se for maior de 18 anos, o paciente ele mesmo pode assinar por ele. Temos que fazer recomendações pré-operatórias, mas mais no sentido de que você conversou com ele essa semana, marcou a sedação para a semana que vem, você precisa saber, alguma intercorrência aconteceu nesse momento, você não pode estar com o nariz entupido, com uma gripe, com uma febre, né, com uma virose, porque isso pode impedir também que a sedação seja eficiente. Não precisa de ter jejum para esse tipo de sedação, o paciente pode se alimentar normalmente, a gente só pede que seja uma refeição mais leve, nada muito pesado, e que o paciente coma aí umas 2 horas antes, mais ou menos, do início do procedimento, né? E se tiver tomando algum medicamento naquele dia ou naquela semana, por alguma intercorrência que possa ter acontecido, ele também precisa relatar isso pra gente, se teve alteração na saúde e se entrou ali naquele momento algum medicamento que pode ter alguma consideração a ser feita, né? E para administrar os sedativos, como é que nós vamos fazer? Inicialmente, sempre nós temos que checar nosso equipamento, saber se a quantidade de oxigênio que tem no cilindro é suficiente para fazer a sedação, a quantidade de óxido nitroso também dentro do cilindro está suficiente, porque senão começa a minha sedação, acaba meu gás no cilindro, aí eu vou ter que parar tudo, trocar o cilindro, se eu tiver o cilindro de reserva, se eu não tiver vai ficar pior ainda. Então a gente sempre tem que testar, ver se está tudo funcionando, se está tudo certo para eu realizar essa sedação e ter também como avaliar os sinais vitais do paciente. É sempre importante avaliar, tanto de forma visual, como também utilizando o oxímetro de pulso para ver saturação e frequência respiratória desse paciente, frequência cardíaca. E aí nós vamos ver que é possível, né, a gente ter tamanhos diferentes de máscaras e aí a gente precisa selecionar essa máscara. O meu aparelho já está funcionando direitinho, então uma individualidade que se tem é o tamanho da máscara, porque isso vai depender do tamanho do nariz, se é uma criança, se é um adulto. Essa máscara tem que estar bem vedada aqui ao redor do nariz para não ter um escape de gás. Então a gente tem no mercado tamanhos de máscara P, M e G. Quando você compra lá o equipamento, até já vem um kit de PMG de máscara e você pode comprar outras, né? Que vão poder ficar ali de reserva para você, caso você faça uma quantidade muito grande de sedação diária. Existem máscaras que são autoclaváveis, elas podem ser esterilizadas, e existem máscaras descartáveis. Essas de mais aqui, ó, de plástico, né? Elas não são esterilizáveis. Se elas forem para o autoclave, elas podem se deformar. E aí depois elas vão ficar tortas e elas não conseguem vedar bem na hora da inalação. O que você pode fazer para essas máscaras descartáveis é guardar para o próprio paciente utilizar. Eu vou sedar ele mais de uma vez, escrevo o nome na máscara do paciente e guardo para ele, desinfecto e uso novamente para ele mesmo, né? Não para 2 pacientes ao mesmo tempo, tá? Então, a gente tem outros tipos de máscaras, máscaras importadas, máscaras nacionais, que vão fazer com que a gente possa adquirir um volume maior para fazer com que a nossa demanda seja suficiente. E aí, tá,
Já escolhi a máscara, então agora eu vou abrir lentamente os cilindros, tanto de oxigênio e de óxido nitroso, para eu ter a mistura do meu gás ali no meu fluxômetro. Então, lá no fluxômetro, inicialmente, eu vou ter 100% de oxigênio, é o início do procedimento. Então, eu coloco 100% de oxigênio, coloco a máscara no nariz do paciente, deixo ele respirando por algum tempo, só oxigênio, para depois eu fazer a titulação do óxido nitroso. E aí eu vou ter que ver quantos litros de oxigênio dessa mistura, né, junto com o óxido nitroso, o paciente precisa respirar. Isso vai depender do padrão respiratório do paciente. Então eu posso aí pensar de 5 a 6 litros por minuto que o paciente vai estar respirando. Isso é importante para a gente definir, por exemplo, se aquela quantidade que eu estou oferecendo para ele vai deixar uma respiração tranquila, de forma adequada. Então, a gente vai falar sobre isso em relação ao balão de reserva que tem, que nós temos que observar. Então, adaptou bem a máscara, não está vazando a máscara, a gente ajusta essas mangueiras aqui nas laterais para a máscara não ficar saindo, ela tem que ficar estável. E aí, a gente faz de 1 a 2 minutos de oxigênio primeiro, ou até 5 minutos, deixa o paciente respirando para ele se acomodar ali, aquela respiração dele. E depois a gente vai aumentando gradativamente no primeira consulta de 10% de óxido nitroso, passo para 20, pergunto o paciente, e aí, como é que você tá? Tá sentindo alguma coisa diferente? Não, tá do mesmo jeito. Ok, deixa ele de 1 a 2 minutos respirando aquela porcentagem. Aumento mais um pouquinho, fui para 30. E aí, tá com 30% de oxigênio agora, de óxido nitroso, como é que tá? Tá respirando bem? Tá, assim, tá tudo bem, tô respirando bem, mas não tá tendo modificação nenhuma ainda. Ok. Aos poucos vai aumentando, aí ele começa a falar, tá começando a adormecer meus dedos, tô começando a sentir uma dormência nos lábios, minhas pernas estão ficando mais moles, né? Eu tô sentindo a perna mais, ela já tá mais ali tranquila, não menos tensa. Você pode olhar o pezinho também se o pezinho caiu. Então, é uma forma da gente perceber. Chegou ali, 40% de óxido nitroso, o paciente está mostrando para você esses sinais de início da sedação. Vamos aumentar mais um pouquinho para você ver se você vai se sentir melhor. Aumenta, o paciente falou, nossa, agora está bem melhor. Ok, então já ficou na titulação de 50%. Se o paciente começa a falar, não, antes estava melhor, abaixa um pouquinho e deixa ele naquele nível que ele se sentiu mais confortável. Então aí você já define. Para aquele paciente foi tantos por cento de óxido nitroso e é assim que eu vou utilizar das próximas vezes também. Esse balão de reserva que tem, que passa a mistura, passa por ele, se ele tiver muito estendido, eu coloquei 6 litros para o paciente respirar por minuto, né? E ele está estendido demais, o paciente está respirando e eu não estou vendo aquele movimento desse balão. Então, muitas vezes eu diminuo para 5 litros para a respiração ficar mais confortável para o paciente. Se ele tiver muito vazio, pode ser que aquele fluxo que eu ofereci para o paciente não esteja suficiente. Então, aí eu aumento. Estava com 5 litros, eu posso passar para 6. Estava com 4, eu posso passar para 5. E aí o paciente vai ter uma respiração, um padrão de respiração melhor. E aí eu vou aumentando até ver qual é aquela titulação que eu disse que o paciente se sentiu confortável, lembrando que o máximo de óxido nitroso é 70% e raramente a gente chega lá no 70%. Para adulto, muitas vezes a gente ceda com 40, com 30, às vezes 50, pode ser que eu vou chegar com 50, 60, até para criança. Pode chegar um pouquinho maior, mas aí a gente tem que entender que o nível de sedação vai depender da resposta do paciente. Uma vez fizeram em mim um teste, ficou 40%, estava bom. Quando aumentou para 50%, fez um tum, eu senti um barulho e ao mesmo tempo começou uma dor de cabeça. Mas na verdade, porque naquele dia eu estava começando um processo de sinusite. Lembra que eu falei para vocês, né? A sinusite, o óxido nitroso, ele vai invadir os espaços aéreos da face e aí, junto com a inflamação que já tem, pode provocar esse desconforto, esse mal-estar. Então, se o paciente falou que tá bem, que tá ótimo, tô tranquilo, assim, você acha que vai dar pra gente fazer o procedimento? Sim, ele vai te falando, ele vai te orientando em relação à titulação dessa sedação. E daí você, uma vez o paciente sedado,
você realiza o procedimento que você quer fazer, né? Lembrando que a gente sempre na anestesia, em procedimentos mais invasivos, a gente pode ter a possibilidade de aumentar um pouquinho, máximo 10%. Terminou aquela fase mais desconfortável, eu volto para aquele patamar que a gente definiu que seria o ideal da sedação. Terminou o procedimento, o paciente, a gente volta rapidamente para o 100% de oxigênio, isso é importantíssimo, né? E a gente deixa o paciente aí de uns 5 minutos mais ou menos na cadeira, respirando 100% de oxigênio. Com isso, a gente vai fazer a liberação do óxido nitroso e fazer com que o oxigênio, ele assuma a posição daquela região que o óxido nitroso estava. Isso vai dar um conforto maior para o paciente e vai evitar eventos adversos depois da sedação. Então, retira a máscara do paciente, desliga a máquina toda e aí você já pode dar alta para o paciente. Ele vai sair da sua cadeira, andando normalmente, vai poder voltar para casa, dirigindo, sozinho, sem problema nenhum. Então, a vantagem dessa sedação é isso, né? Um início rápido e o término dela também é rápido. Monitorar o paciente é sempre importante, né? Então, o paciente precisa visualmente a gente ver que ele está respirando bem, que ele está com as extremidades com a coloração normal, não está tendo alteração de cor, extremidades arroxeadas, né? A gente vai olhar o paciente se ele está confortável. O paciente está muito caladinho, conversa com o paciente, vê se ele está respondendo. Então, tudo isso vai fazer com que a gente monitore para o bem esse paciente. Então, se o paciente, por exemplo, engasga durante o procedimento e ele tosse, beleza, ele está com os reflexos protetores mantidos ali, né? Então, isso é importante a gente observar durante todo o tempo. E a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca, a gente utiliza o oxímetro de pulso, que pode ser aqui medindo no dedinho, né? Para que realmente a gente esteja ciente de que o paciente está numa situação boa, que é o que a gente quer. Sempre documentar tudo que você fez no paciente, no seu prontuário, na ficha clínica, seja ele de papel ou eletrônico, de forma que o paciente esteja consciente de que tudo que foi feito está ali registrado. Então, eu usei 50% de óxido nitroso, coloco lá a quantidade que foi. Qual foi o tempo da sua sedação? Coloca. Você descreve como foi o procedimento com a sedação e o paciente assina. Isso é bom para você saber, né, que tudo que foi realizado o paciente foi também informado e ele assina para vocês ficarem de uma forma mais protegidos, né, caso um evento adverso aconteça em casa, o paciente volte para discutir, para falar que você não falou isso, não falou aquilo, mas está tudo documentado ali e você fica muito mais tranquilo. E a sobressedação que eu disse para vocês, quando você chega no nível da sedação, que você aumenta muito aquela sedação, aí o paciente pode não mostrar alguns eventos adversos ali durante aquele momento. Ele pode ter umas respostas que não são muito compatíveis com as perguntas que você faz, pode ter uma perda do controle, começar a chorar, começar a rir. Lembra que eu falei que o gás é hilariante? Quando o paciente começa a rir demais, ele está com sobressedação. Não é isso que a gente quer. Muita gente, alunos mesmos, quando vão fazer o curso e vão experimentar o óxido nitroso, eles querem chegar nesse processo de riso, né? Mas para o paciente isso não é o ideal. Isso indica sobressedação. Pode ter náusea, vômito, dor de cabeça, começar a tremer, porque a gente está num processo acima do que foi ideal para ele. Por isso que a gente tem que ir gradativamente decidindo qual vai ser a titulação do óxido nitroso para o paciente não sentir esses desconfortos. Então, se eu chego lá numa sobressedação, para o paciente estar muito desconfortável, eu posso rapidamente abaixar para 100% de oxigênio para finalizar a sedação. Ou se for um desconforto razoável, abaixo novamente, espero o paciente voltar à sedação no nível ideal. Ele fala que agora sim está confortável, eu posso até manter a sedação. Mas se o desconforto for muito grande, o melhor é que eu encerre aquela sedação, que ele passou por um momento de sobressedação que não foi legal. E os eventos adversos que a gente tem não são muitos com o óxido nitroso, mas pode acontecer náusea e vômito, e um que é bem desconfortável chama-se hipóxia de difusão.
Essa hipóxia é o seguinte, quando você está diminuindo a sedação, eliminando ali o óxido nitroso, entrando o oxigênio, se você de uma vez tira a máscara do paciente, sem deixar aqueles 5 minutos finais, o óxido nitroso ele fica nos espaços aéreos e ele pode dar uma falta de oxigênio para determinados locais. Isso é hipóxia, né? E aí pode dar dor de cabeça, vertigem, náusea, né? Então, o ideal é isso. No final, você tenta tirar todo, eliminar todo o óxido nitroso para o oxigênio preencher os espaços, para você não ter esse efeito adverso que é a hipóxia de difusão e que é bem desconfortável. Então, esse é um fator importante porque vai prevenir essa sensação ruim após o final da anestesia. Tem pacientes que se sentem claustrofóbicos, ou seja, ele não consegue ficar muito tempo com a máscara, se sentindo ali pressionado, a ficar naquele ambiente fechado, né? Então, isso pode levar a esse evento adverso aí, se sentir de forma física, né, muito desconfortável, porque ele tem essa claustrofobia. Isso é bom a gente entender isso. E pode ter tontura e vertigem, que não é tão comum, mas que também pode acontecer. Então, esses eventos que mais acontecem, embora na maior parte das vezes o paciente se sente muito bem. Quando você vai finalizar a sedação, ele fala: eu queria ficar aqui a tarde inteira, o dia inteiro, porque tá muito gostoso, tá muito bom, porque o paciente tá num conforto, num nível de conforto melhor. Finalizando, só para a gente fechar, então, o que a gente quer falar sobre a sedação inalatória, a administração, resuminho aqui nessa tabelinha. A administração é um leve controle de alimentação, não precisa estar em jejum. Depende do equipamento específico, de qualidade, que esteja funcionando no momento. Necessita da cooperação para uso de máscara. Se tirar a máscara não vai resolver, a sedação vai finalizar. A titulação da dose é individualizada. Não vamos tentar falar, vou sempre por 50% que é o melhor. Não, tem paciente que ceda com 20% apenas. Acreditem? Acontece, não é tão comum, mas tem paciente que com 20% tá ótimo e não precisa aumentar. O início de ação é rápido, de 2 a 3 minutos. A ação melhor que ele tem de analgesia e de ansiólise vai diminuir a ansiedade. A duração da sedação é conforme o procedimento que você vai fazer. Pode ficar com a sedação 1h30, 2 horas, não tem problema, pode ir até um período maior. E pode fazer uma sedação rápida também de meia hora, porque essa foi a duração do meu procedimento. Então, ela pode, né, se estender se for necessário. A recuperação do paciente também é super rápida, de 3 a 5 minutos. Os eventos adversos podem acontecer, porém são eventos mais simples que não comprometem os órgãos vitais. A atividade após sedação é normal, né? Como eu falei para vocês, o paciente pode ir embora sozinho, pode ir embora dirigindo. O risco ocupacional para o cirurgião dentista pode acontecer se ele fizer uma demanda grande de sedação constantemente, toda semana no seu consultório. Então, precisa saber se realmente está tendo uma exaustão do resíduo daquele óxido nitroso que está dentro do seu consultório, para evitar que esse dentista que atua com muita frequência com essa sedação possa ter um risco ocupacional. E o custo do equipamento, né, que você vai ter o custo inicial da compra do equipamento, dos cilindros, das máscaras, e aí você vai ter a manutenção dos gases dentro desse cilindro. O cilindro acabou, você vai ter que repor esse gás. De uma forma geral, você vai gastar mais no início para adquirir esses equipamentos, mas quando você for computar a hora de sedação, ela não sai muito cara. Né? Então, a gente compra um cilindro de óxido nitroso muito mais caro do que um cilindro de oxigênio, mas ele dura um período bastante grande. Né? Então, eu não vou falar exatamente quanto que vai ser uma hora de sedação, mas vocês, quem tiver interesse e for fazer uma habilitação, vai conhecer bastante sobre isso durante o curso, tá? Mas é uma sedação que não encarece muito o procedimento do paciente. Então, isso era o que a gente tinha para falar hoje sobre sedação. Caso vocês tenham alguma pergunta, podem fazer essas perguntas no chat. Em breve a gente fará as respostas. E quem tiver interesse em fazer sempre, em qualquer estado, em qualquer
local aqui do Brasil está tendo curso de habilitação de óxido nitroso, então é uma possibilidade que vocês têm de oferecer para os seus pacientes esse conforto que a gente pretende, principalmente quando a gente vai fazer um procedimento que sabe, né, que não é nada tão agradável. Então, é um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês. E assim que vocês precisarem de alguma informação a respeito dessa palestra que eu dei, por favor, entrem em contato e a gente responderá em breve. Muito obrigado a todos vocês pela atenção.